Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores e aos meus alunos da 19EM e 19FM que estão nos acompanhando aqui pela televisão também, beleza pessoal? Então galera, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem tranquilo, que é chamado de perímetro, tá? Nós vamos trabalhar perímetros de figuras, só que mais especial nós vamos trabalhar perímetros de retângulos, quadrados, e nós vamos ver uma propriedade bem interessante, que o que acontece com o perímetro de um retângulo, de um quadrado, se nós pegarmos o lado dessas figuras, os lados dessas figuras, e dobrarmos o tamanho dele. Então nós vamos aprender isso aí, se nós dobrarmos ou reduzirmos a metade. Então nós vamos ver isso aí ao decorrer da nossa aula, beleza? Então, a introdução aqui, ó, o que é o perímetro? O perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, logo, ela é uma medida de comprimento. Então, pessoal, existem aquelas figuras planas e não planas. As figuras planas são aquelas figuras que nós chamamos de bidimensionais. Elas possuem apenas duas dimensões, que são, normalmente a gente chama lá de base e altura, ou comprimento e largura. Então, se você tiver comprimento e largura, nós vamos chamar ali de figura bidimensional ou figura plana. Quando você tem uma figura onde você, além de ter o comprimento e a largura, você também tem ali uma altura, aí você já começa a falar de uma figura tridimensional, uma figura não plana, tá bom? Ou pode ser conhecido também como sólido geométrico, que não é o nosso caso aqui para ver hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar com figuras planas. Exemplos de figuras planas: retângulo, quadrado, triângulo. Então, tudo isso aí são figuras planas, pentágono, hexágono, assim sucessivamente, beleza? O método usado para obter o perímetro varia de figura para figura, mas a maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento é medir com régua, trena, metro ou qualquer outro objeto que possa ser usado para esse tipo de medida. Entretanto, as propriedades das figuras geométricas podem ser usadas para dar mais precisão a medir e acelerar o processo de encontrá-la. Como assim, professor? Essa figura, ela é uma figura regular? Se ela for uma figura regular, quer dizer, todos os lados possuem a mesma medida, não preciso calcular medida por medida. Então, a gente vai ver isso aí no decorrer da nossa aula, beleza? Vamos adiante. Veremos a seguir o método para determinar o perímetro dos principais tipos de figuras geométricas planas. Perímetro de polígonos. Ó. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por lados que são segmentos de reta. Esses segmentos não podem se cruzar e se encontram apenas em suas extremidades. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. É possível usar essa propriedade para todo polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre são segmentos de reta. O perímetro do quadrilátero a seguir, com lados medindo 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, possui perímetro igual a 2 mais 3 mais 5 mais 6, que é igual a 16. Então, temos aqui esse quadrilátero aqui ao lado, né? Para eu calcular o perímetro desse quadrilátero, esse quadrilátero, pessoal, no caso é um trapézio, ele é um polígono, certo? E o que a propriedadezinha fala que a gente deve calcular o perímetro de um polígono? O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas de seus lados, ou seja, o seu contorno. É possível usar essa propriedade para todo polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre serão segmentos de reta. Então, o perímetro desse quadrilátero vai ser o contorno. É eu somar cada ladinho dele. Então, nós temos lados 2, 3, 5 e 6. Eu vou somar
2 mais 3 mais 5 mais 6. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 6, 16. Então, 16 centímetros, nesse caso, vai ser aí o perímetro, né, desse trapézio, desse quadrilátero ao lado aí, que a gente botou aí, tá certo? Então, isso daí que a gente, é dessa forma que a gente calcula o perímetro de polígonos, beleza? Perímetro do polígono regular. Um polígono regular é aquele polígono que apresenta todos os lados congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida os lados dele, e no qual todos os ângulos internos possuem também a mesma medida. Então, isso é um polígono regular. Como os lados de um polígono regular são congruentes, devemos apenas conhecer a medida de um dos seus lados para calcular o seu perímetro. Portanto, dado um polígono regular de número de lados n, com o comprimento de cada lado igual a s, seu perímetro será igual a n vezes s. Por exemplo, eu tenho um quadrado. O quadrado, ele possui 4 lados, então o n é igual a 4. E cada lado dele, vamos supor que seja 10 centímetros. Como eu sei que um quadrado, ele é um polígono regular, ele possui todos os seus lados com a mesma medida, basta eu saber a medida de um lado, que é igual aos outros 3, no caso, né? Então, no caso, vai ficar 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque o quadrado ele possui 4 lados. 4 vezes 10, que vai ser o quê? 40. Ah, professor, mas se eu quiser calcular do outro jeito, beleza. Vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10, que também é igual a 40. Essa fórmula aqui só vai facilitar a sua vida. Em vez de você procurar saber, procurar medir, no caso, cada lado, basta você ter um único lado e multiplicar pela quantidade de lados desse polígono. Lembrando que essa fórmula ela é utilizada se o polígono ele for regular, tá bom? Se o polígono for não regular, aí você vai ter que medir lado por lado, tá certo? Isso significa que basta multiplicar o número de lados do polígono pelo comprimento de cada lado. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Perímetro do retângulo. Os retângulos, eles são paralelogramos, ou seja, possuem lados opostos paralelos e congruentes. Quer dizer, os lados opostos são congruentes, tá? Logo, para descobrir a medida do perímetro de um retângulo, é necessário apenas que duas de suas dimensões não paralelas sejam conhecidas. As outras duas terão as mesmas medidas, pois em um retângulo, lados opostos são paralelos. Exemplo, o perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 centímetros e a altura igual a 20 centímetros é 10 mais 10 mais 20 mais 20. Então, nós vamos só desenhar esse daqui para vocês entenderem, tá? Vamos supor que nós temos aqui um retângulo. Finge que está retinho, tá? Temos aqui um retângulo. Lembrando que os ângulos internos de um retângulo são todos iguais a 90 graus. Beleza? Aí ele fala que a base é 10 e a altura é 20. Aqui eu inverti, né? Mas como aqui... Vou fazer o desenho certinho. Fazer aqui o desenho certinho, né? Então, nós temos aqui, ó, a base 10 e a altura 20. A altura aqui, no caso, o retângulo vai ter essa configuração aqui, certo? Aqui é 10, aqui é 20, certo? Ele fala que as dimensões dele aí, quer dizer, a base é 10 e a altura é 20. Ora, como é um retângulo, os 4 ângulos aqui são 90 graus, beleza. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui e tem a mesma medida, então é 10. E esse lado aqui que é 20, ele é paralelo a esse daqui e também possui a mesma medida. Como o perímetro de um polígono, né, é o contorno, a soma dos lados, nós vamos somar 10 mais 10 mais 20 mais 20, que é igual, nesse caso aqui, a 60 centímetros, beleza? Então tá aí o perímetro de um retângulo. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Ó. Seu João resolveu fazer um cercado em sua fazenda com o intuito de plantar algumas verduras.
Para impedir que os animais comam o seu plantio, ele decidiu cercar a região com arame, sabendo que cada metro cercado custa a ele R$ 2,50 e que a parte do terreno que seu João utilizou forma um quadrilátero com os lados 50, 18, 42 e 16 metros, né? Quando seu João irá gastar para cercar o terreno? Vamos aqui então para a nossa solução, tá bom? Note que estamos diante de uma questão que envolve o perímetro de figuras planas. No caso, um quadrilátero, só que nesse caso ele é um quadrilátero irregular. Por que irregular? Porque todos os seus lados possuem medidas diferentes, tá bom? Para podermos resolver a questão, precisamos determinar primeiramente o tamanho do perímetro do terreno que seu João irá cercar, para depois determinar o valor gasto. Como o perímetro é a soma das dimensões da figura, observe. Pessoal, esse 2P aqui, ele é vamos falar assim, a nomenclatura de perímetro, tá? Matematicamente, o perímetro é conhecido como esse 2P, tá? Se tiver só o Pzinho, ele é conhecido como semiperímetro. Então, 2P, no caso é o perímetro, né? É igual a 50 mais 18 mais 42 mais 16. Se você somar isso aí tudo, o perímetro vai dar 126 metros. Ou seja, ele vai ter que cercar ali 126 metros. Mas temos pela questão que cada metro construído tem um custo de R$ 2,50. Logo, o valor gasto para fazer a obra total será de 126 vezes R$ 2,50. Ora, se cada metro é R$ 2,50, tem 126, isso é multiplicado 126 vezes R$ 2,50. Vai dar um total aí de R$ 315. Logo, a afirmativa que contempla a solução da nossa atividade é dada pela letra E. Marcando a alternativa, nós temos aí a alternativa E como resposta, R$ 315 ele vai gastar para poder cercar esse terreno, beleza? Adiante. Exemplo 2. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Letra C. Se eles repetem essa corrida de 5 voltas 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então vamos lá. Solução, né? Iremos representar o campo para visualizarmos melhor a ideia. Então o campo vai ser esse retângulozinho aí, tá? Onde aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 70 metros. O perímetro do retângulo em questão é igual à soma da medida dos lados da figura. Aplicando os valores na fórmula, temos, ó, 2P vai ser igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Por que, professor, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura? Porque, ó, o 100 aqui é base e o 70 aqui é altura. Como aqui também é altura e aqui também é base, o mesmo valor no caso, né? Nós temos aí que vai ser B mais H mais H. Ou seja, B mais B é 2 vezes B e H mais H é 2 vezes H. Então, o perímetro 2P vai ser igual a 2 vezes B mais 2 vezes H. Aplicamos os valores na fórmula, temos 2 vezes 100 mais 2 vezes 70. Ou seja, o perímetro vai ser 200 mais 140, que vai ser, no caso, 340 metros. O perímetro desse campo de futebol aí vai ser 340 metros, certo? Logo, verificamos que o valor de uma volta completa ao redor do percurso tem um total de 340 metros. Se uma volta completa tem 340 metros, 5 voltas e meia terá 5,5 vezes 340. Que se você fizer essa multiplicação aí, pessoal, você vai achar um valor de 1.870 metros. A última pergunta se refere à quantidade de metros que o atleta irá percorrer ao dar 5 voltas e meia, 5 dias por semana. Então, basta você pegar 5 dias por semana
5 vezes 1.870, e você fizer essa continha aí, vai dar 9.350 metros. Logo, as respostas ficam na seguinte forma. A letra A, uma volta completa tem 370 metros. Letra B, se ele der, né, 5 voltas e meia no campo, eles vão percorrer 1.870 metros. E por semana aí, correndo 5 voltas e meia no campo, durante 5 dias, eles percorrem aí 9.350 metros em uma semana. Por semana, no caso, né? Beleza? Então, tá aí também resolvido o nosso exemplo de número 2. Agora, pessoal, nós vamos observar os retângulos, os retângulos a seguir na malha quadriculada. Então, nós vamos observar bem aqui o retângulo 1 e o retângulo 2. Aqui eu vou explicar para vocês. Observe, nós vamos fazer o seguinte, ó. Cada ladinho daqui, ó, desses quadradinhos aqui, vale uma unidade, tá? Uma e uma unidade também aqui. Uma unidade, tá? Então, tem uma unidade, cada ladinho desses quadradinhos pequenos da malha quadriculada vale uma unidade. Então, se você observar, esse retângulozinho aqui, ele vale aqui no caso 3 unidades, né? E aqui vale 2 unidades. Ok? Então, aqui embaixo também vão ser 3 unidades. E aqui desse ladinho também vão ser 2 unidades, tá? Se eu quiser calcular o perímetro do retângulo 1, eu vou botar, né? 3 mais 3 mais 2 mais 2, que é igual a 10, beleza? Agora eu vou lá para o retângulo de número 2. O retângulo de número 2 eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Logo, esse lado aqui também terá 4 unidades, tá? Aqui em cima, ó, eu vou ter, ó, 6 unidades. Logo embaixo, eu também terei 6 unidades. Então, o perímetro do retângulo 2 vai ser 6 mais 6 mais 4 mais 4, que vai ser igual a 20, tá? Se você somar, vai dar 20, beleza? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui algumas comparaçõezinhas aqui, tá bom? Porque observe o seguinte, pessoal. Nesse retângulo 1 aqui, a base dele é 3 e a altura é 2, ó. Vou botar aqui, retângulo 1. Nós temos que a base é igual a 3 e a altura é igual a 2, certo? E no retângulo 2, nós temos aqui que a base dele vai ser 6 e a altura aqui vai ser 4. Pessoal, observem o seguinte. No retângulo 1 a base é 3, no retângulo 2 a base é 6. Ou seja, a base ela foi dobrada, ou seja, ela foi multiplicada por 2, certo? E a altura no retângulo 1 é 2 e a altura no retângulo 2 é 4. Também do retângulo 1 para o retângulo 2 eu dobrei, né, eu multipliquei por 2 o valor da altura. Quando você tem um retângulo de base, um retângulo qualquer, e você multiplica, no caso você vai dobrar, multiplicar por 2 as suas dimensões, tanto a sua base como a sua altura, quando você vai calcular o perímetro desse novo retângulo aí, você vai perceber que o perímetro do retângulo qual você dobrou os lados, os lados mesmo aí, você vai perceber que o perímetro também vai ficar dobrado, também vai ficar multiplicado por 2. Então, observa bem aí, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, estava 3, 3 ficou 10, né? Ó. Quando eu multipliquei os lados por 2, o perímetro também ficou multiplicado por 2. Então, pessoal, o que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte, você tem um retângulo aqui, ou um quadrado, né? Se você dobrar a medida dos lados, de todos os lados, você também dobra o valor do perímetro desse novo retângulo. Da mesma forma, se você reduzir a metade os lados, você também reduz a metade o perímetro desse novo retângulo, tá bom? Então, pessoal,
essa parte aqui de retângulos na malha quadriculada, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora nós vamos para alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 60 centímetros de comprimento e o comprimento desse retângulo é de 22 centímetros. Defina a largura do retângulo. Então, nós vamos aqui fazer exercícios aqui desde o início da nossa aula, tá? Dos assuntos que a gente começou ainda falando de perímetro, lá no início. Então, ó, o perímetro dele é 60, o comprimento é 22 e a largura é x, beleza? Que a gente quer calcular. Então, para podermos definir o valor de x, usaremos a ideia de equação para determinar esse valor. Já que sabemos o valor do perímetro, iremos igualar a soma dos lados ao valor do perímetro dado. Então, como o perímetro, pessoal, é x mais 22 mais 22, nós vamos ter aí que o perímetro ele vai ser x mais x é 2x, 22 mais 22 é 44. Ou seja, nós vamos ter que, nós temos, na verdade, que o perímetro ele dá na questão que é 60. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Nós vamos igualar, pessoal, esse 2x, tá? Igual, mais 44, desculpa. Igual a 60, tá? Ó. Então, vai ficar 2x igual a 60 menos 44. No caso, 2x igual a 16, não é isso? Ó? Deixa eu ver. 16, tá certo? Belezinha. Então, aqui o x, no caso, ele vai ser igual a 8. Certo? O x é igual a 8. Observa aí, ó. 22 mais 8 igual a 30. 22 mais 8 igual a 30. 30 mais 30 é 60. Certinho. Beleza? Exercício 2. O perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 centímetros e altura igual a 20 centímetros é. Então, essa questão aqui, ó, a base aqui é 10. Essa questão aqui já foi até feita anteriormente no exemplo, né? Aqui é 10 e aqui é 20. Logo, nós vimos que o perímetro, né, o 2P, vai ser 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, o perímetro aqui vai ser quanto? Ó? 2 vezes 10 mais 2 vezes 20. Ou seja, o perímetro aqui vai ser, ó, 2 vezes 10 dá 20 e 2 vezes 20 dá 40. 40 mais 20 nós temos que é 60, no caso centímetros, né? Então a alternativa correta aqui, letra B, B de bola, certo? Então tá aí o segundo exercício resolvido. Vamos aqui para o terceiro. Observe o retângulo na malha quadriculada a seguir. Reduzindo as medidas dos lados do retângulo pela metade, qual será o novo perímetro? Será o perímetro do novo retângulo. Pessoal, se cada quadradinho desse aqui vale 1, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima é 6, tá? E aqui do lado aqui é quanto? Ó? 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. O perímetro desse retângulo aqui, ele é 6 mais 4 mais 6 mais 4. Que é igual a 10 mais 10, que é igual a 20. Certinho? Aí, só que o seguinte, pessoal, ele fala que vai reduzir os lados do retângulo pela metade. Se ele reduzir pela metade os lados do retângulo, basta, para a gente calcular o novo perímetro, ó, o perímetro do novo retângulo será a metade da metade do retângulo qual nós acabamos de calcular. Retângulo que acabamos de calcular, né? Então, se você perceber, nós calculamos, deu 20, né? Então, vou chamar aqui, ó, o perímetro do 1, né? Do 2, do perímetro do retângulo 2, que é um novo retângulo, vai ser 20 dividido por 2, que é igual a 10, tá? Então, aqui é 10.
Ah, professor, eu não queria fazer dessa forma não. Beleza. Você poderia falar que aqui, se reduzir pela metade, que é 3, né? Ó, ficaria 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui, ó. 3 mais 3 dá 6, 2 mais 2 dá 4, 6 mais 4 dá 10. É a mesma coisa. Beleza? Então vamos aqui para o exercício de número 4. Observe a malha quadriculada, na malha quadriculada, as figuras 1 e 2. Nela, a figura 2 teve as medidas dos lados dobradas em relação à figura 1. O que aconteceu com o perímetro da figura 2 em relação ao perímetro da figura 1? Pessoal, ele fala que na figura 2, ele teve as medidas dos lados dobradas. Se a medida dos lados, né, foram dobradas, vírgula, a medida do perímetro da figura 2 também dobrará. Ou seja, o que aconteceu com o perímetro da figura 2 em relação ao perímetro da figura 1? Dobrou, né? Ó, dobrou. Alternativa correta, letra D. Beleza? Questão de número 5. Observe a figura a seguir. De acordo com as figuras acima, podemos afirmar que o perímetro da figura B é o dobro do da figura A. Vamos ver, né? Ó. Aqui esse quadrado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Aqui na figura A, então, assim, o perímetro da figura A é 4 vezes 4, que é 16, né? Perímetro da figura B, nós vamos ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, não é isso? 8 unidades. Beleza. O perímetro da figura B é o dobro da figura A. É verdade, né? Porque se é 8, no caso vai ficar aqui 4 vezes 8, que é igual a 32 da figura B. Se dobrou os lados, também o perímetro vai ficar dobrado. Então, de cara aqui, é letra A. Letra B, o perímetro da figura B é a metade da figura A? Não, falso. O perímetro da figura A é igual ao dobro, falso. E o perímetro da figura A é igual a 4 vezes o perímetro... Não, também é falso. Então, alternativa correta mesmo, letra A. Beleza, pessoal? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.